Assentar. Convido todos a abrirem as Escrituras no Evangelho que João escreveu, capítulo de número 7. Nós estamos já na metade final, ou na parte final deste capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. Hoje nós trabalharemos o texto, irmãos, que vai do versículo de número 37 ao versículo 44. João 7, de 37 a 44. Crianças que estão preparadas aí para fazer o seu desenho, hoje eu gostaria que você desenhasse fontes de águas. Eu não sei se o pai de vocês já levou vocês em algum chafariz ou alguma fonte de águas. Eu lembro que lá na nossa cidade de Cachoeiro do Sul tinham as águas dançantes, ficavam aquelas águas jorrando para o alto. Queria que vocês desenhassem algo desse tipo, tá bom? Então vocês podem desenhar e no final vocês me mostram. Eu guardo o desenho de vocês, eu tenho uma pastinha lá cheia de desenho, viu? Então capricha aí. João 7, de 37 a 44. Farei a leitura, irmãos, prestem atenção, é palavra do nosso Deus para o seu povo, para a sua igreja, e diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, bendita e gloriosa. O Senhor sabe, Pai, e eu oro aqui publicamente como é difícil, não é simples nos colocarmos diante do povo do Senhor para sermos boca do Senhor, ó Pai, para falarmos da parte do Senhor, verdades tão gloriosas, ó Pai, verdades que às vezes não são tão simples de compreender, mas rogamos a graça do Teu Espírito ao estudarmos a Tua palavra, o Teu Espírito tem sido gracioso. Palavras difíceis às vezes por muitos de nós de aceitar, ó Deus, palavras difíceis às vezes de explicar com a grandeza que lhe é peculiar. Então eu peço a Tua graça, peço do Teu Espírito, peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude, ó Pai, me ajude, que Teu Espírito haja através de mim e haja nos corações dos meus irmãos, para que compreendamos essas verdades, ó Deus, ainda que de maneira simples, com clareza, ó Deus, com objetividade, o Senhor fale ao nosso coração e nos encoraje, nos estimule, ó Deus, para vivermos para o Senhor. Se conosco, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu não sei quantos de vocês já ouviram a expressão American Dream. Talvez alguns já tenham ouvido essa expressão, que em português seria o sonho americano. Essa expressão, irmãos, é uma expressão que ela remonta os ideais da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que fala sobre vida, liberdade e busca da felicidade. E esta expressão é muito famosa nos Estados Unidos, e a ideia que ela traz é a seguinte: o sonho americano é um ideal de todos os cidadãos norte-americanos quanto à oportunidade de alcançar sucesso e prosperidade através do trabalho duro, determinação e iniciativa, independendo da sua origem social. Então, essa é a ideia que está por trás do sonho
americano. Este conceito, irmãos, ele envolve a liberdade, a igualdade de oportunidades e mobilidade social, permitindo que qualquer pessoa, qualquer cidadão norte-americano, qualquer pessoa que tenha cidadania nos Estados Unidos, pelo seu próprio mérito, alcance a plenitude de vida. É bonito, né? Talvez seja inspirador para muitos. Irmãos, é um ideal bonito de fato, essa ideia da busca pela liberdade, mas quantos não são os americanos, e não só americanos, pense nos imigrantes que vão para os Estados Unidos da América, que buscam o sonho americano como se fosse o fim último da vida, não é verdade? Como se o sonho americano fosse realizado, aí sim, nós teríamos felicidade nessa vida, nós teremos plena satisfação, nós teremos completude de vida. Lê do engano, irmãos, lê do engano. Por mais que tenhamos que lutar por essas causas, e isso é bom nos nossos dias, inclusive, jamais podemos colocar as nossas esperanças nessas buscas, jamais. Isso não vai nos saciar como não sacia ninguém, nunca saciou na história da humanidade. A grande verdade é que há uma só coisa que pode nos saciar plenamente. Há uma só coisa que pode saciar a nossa sede espiritual, que pode nos trazer conforto, plenitude verdadeira. E essa coisa, na verdade, é alguém. E esse alguém é Cristo. É Cristo. É Cristo. E o texto vai mostrar isso para nós. Ninguém, irmãos, e nada pode nos satisfazer a não ser Cristo. Nós temos uma sede espiritual, nós temos uma carência, uma necessidade que só quem pode satisfazer verdadeiramente e plenamente é Jesus Cristo. E é sobre isso que o texto vai falar. É sobre isso que veremos, irmãos. E para saciar essa sede, o texto nos apresenta a fonte da água viva. A fonte da água viva é o que o texto nos apresenta. E para caminharmos no texto, eu fiz uma separação, até meio difícil aqui, mas uma separação tripla. 3 partes nós passaremos. Nós veremos que Jesus é a fonte da água viva, nós veremos a promessa do Espírito Santo para quem beber dessa água viva, e nós veremos no fim a divergência sobre quem era Jesus para aqueles homens que ouviram o discurso de Jesus. Ok? Então, primeira parte, olhem aí para o verso de número 37, eu vou pedir para vocês lerem o versículo de número 37. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja nosso Deus. Irmãos, vocês lembram de onde nós estamos vindo? Vocês lembram que neste capítulo 7 foi introduzido o texto, aquele momento da festa dos tabernáculos, provavelmente a maior festa entre os judeus, entre as festas judaicas, que reunia mais gente em Jerusalém. Jerusalém estava cheinha de gente e essa festa estava acontecendo. É dessa festa aqui que o texto está falando. No último dia dessa festa, e nós já vimos em sermões passados que essa festa durava 1 semana, eram 7 dias. No último dia, o texto diz para nós que o grande dia, o Senhor Jesus se levantou e exclamou algo, e nós vamos ver o discurso do Senhor. Ele tem um discurso poderoso. Deixa eu adiantar, porque vocês já leram aqui, inclusive, o discurso dele começa ele dizendo o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o discurso do Senhor. E antes de pensarmos aqui no discurso do Senhor, vamos pensar no contexto, irmãos. Eu queria que vocês enxergassem o contexto para esse discurso do Senhor. O Senhor Jesus, ele está nessa festa dos tabernáculos. Nesse momento que ele levanta, é como se a festa estivesse acontecendo. Era um momento extremamente importante da festa. E o Senhor Jesus se levanta e ele vai usar essa metáfora da água. É como se todo mundo estivesse olhando para o Senhor Jesus. Então imaginem a cena. Era o auge da festa, era o grande auge da festa. Era quando todos estavam com foco no momento, provavelmente no templo,
e o Senhor Jesus se levanta. E o contexto é o seguinte, irmãos, nos 7 dias dessa festa, chamada Festa dos Tabernáculos, ou Festa das Cabanas, era enchido água, colocada num jarro dourado, provavelmente revestido ali talvez de ouro, e água do tanque de Siloé enchiam esses vasos. Como se não bastasse, essa água ela era levada em procissão para o templo. Então imagina um bando de gente, fazia parte desse ritual, levando essa água do tanque de Siloé, nesse jarro dourado, em procissão, em adoração a Deus. Trombetas festivas eram tocadas, irmãos. Então havia som de trombetas festivas, quando eles então estavam chegando no templo, essa grande procissão. Então imagina um monte de gente chegando, com essa água do tanque de Siloé, trombetas tocando, era uma verdadeira festa. Haviam cânticos enquanto os sacerdotes, com esse jarro de água, andavam ao redor do templo, com essa jarra. Eles andando ao redor do templo e o povo cantando. Provavelmente eles cantavam salmos, provavelmente tinham um conjunto de salmos, do Salmo 113 ao Salmo 118. Quando eles chegavam no Salmo 118, eles levantavam ramos e festejavam. Era uma festa bonita e bem interessante, que tinha como um objeto central aquele jarro com água, irmãos. E então, para finalizar essa cerimônia, eles pegavam vinho e água, e esse vinho e essa água eram derramados em vasilhas de prata diante do Senhor. Este era o ritual. Este era o ritual precioso do último dia, e no último dia era ainda mais especial nessa festa dos tabernáculos. Vocês lembram da significância da festa dos tabernáculos, que lembrava a provisão de Deus quando o povo saiu do Egito e peregrinou no deserto? Vocês lembram que essa festa, inclusive eles viviam em cabanas para lembrar quando eles eram peregrinos no deserto, e Deus foi quem sustentou eles, foi Deus quem saciou a fome e a sede deles enquanto eles estavam no deserto. Havia uma relação, irmãos, inclusive na festa dos tabernáculos e desse rito com água, com a provisão de água feita pelo Senhor lá no deserto, quando água saiu da rocha para que o povo fosse saciado da sua sede. Haviam essas relações todas. Eu creio que na mente de vocês, entendendo o contexto, vocês percebem a potência e a significância do discurso do Senhor Jesus. É extremamente impactante quando você vai entendendo o contexto. E também tinha a significância que nós vamos ver nos versos seguintes, e tinha essa relação com o derramar do Espírito do Senhor nos últimos dias sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Era uma promessa futura. Então esse era o contexto da festa dos tabernáculos de maneira mais especial nesse último dia. Imagina, irmãos, que os judeus faziam esse rito e passavam por esse rito anualmente. Era algo que estava marcado na mente deles. Isso é muito importante de nós entendermos. Tenta-se fazer um judeu nesse momento, com esse ritual guardado, com essa lembrança da provisão de Deus que sustentou eles no deserto. Era o Senhor quem dava plenitude de vida, era no Senhor que eles tinham plenitude de alegria, provisão e sustento. Era assim, e eles tinham isso em mente de maneira muito clara, irmãos. E como não lembrar dos próprios textos do Antigo Testamento? Nós lemos alguns na liturgia, mas quantos são os textos que apontam para essa ideia de um derramar do Senhor, de água sendo utilizada na linguagem dos profetas como um símbolo de Deus saciando o seu povo, de Deus trazendo vida, de Deus trazendo plenitude? Como não lembrar, por exemplo, de Isaías, capítulo 55, verso 1, quando nós vemos a graça de Deus sendo oferecida a todos, e o verso 1 diz para nós: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como não lembrar dessas
partes do Antigo Testamento tão preciosas. Como não lembrar no discurso do Senhor, quando Ele diz, venham e bebam, vocês estão com sede, venham e bebam, e tantos outros textos, irmãos, tantos outros textos. Como não lembrar de Zacarias, capítulo 14, versos 16 e 17, que era lido, inclusive, muitas vezes na liturgia dessa cerimônia da festa dos tabernáculos, no início da festa, e diz assim, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva, a água, para saciar, para trazer prosperidade, para trazer plenitude. Vocês percebem essa relação? E o Antigo Testamento tem muitos textos que mostram a relação de uma água que sacia o povo, ou da necessidade de água para que o povo seja saciado. E mais uma vez, repito, o ritual da água nesta festa simbolizava fertilidade e frutificação que só a chuva, só a água pode dar. Pensando nisso então, irmãos, e nessa relação do Antigo Testamento com o discurso do Senhor Jesus, o que nós temos visto aqui é que essas promessas começam a se cumprir, ou que essas promessas começam a se descortinar, os apontamentos dessas promessas acabam a aparecer diante dos olhos daqueles que esperavam que essas promessas se cumprissem. E o Senhor Jesus, então, está diante deles. E assim como havia um convite gracioso na antiga aliança para que viessem e bebessem das águas aqueles que não tinham o que oferecer, é o que o Senhor Jesus está fazendo aqui, irmãos. Vocês já pararam para pensar, e nós temos visto quantos não eram os que estavam rejeitando o Senhor Jesus? Quantos não eram os que estavam perseguindo o Senhor Jesus? Quantos não eram os que estavam querendo matar? Ou até os que não queriam matar, mas rejeitavam de alguma forma e não davam ouvidos e não criam no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus é gracioso, irmãos, louvado seja o Senhor, que Ele não é como nós somos muitas vezes, não é verdade? E Ele é gracioso. Jesus, ao invés de se afastar dessas pessoas, Ele se levanta para fazer um convite gracioso, para que eles venham e bebam da água que Ele pode oferecer. Se alguém tem sede, se vocês precisam ser saciados, diante da grande necessidade que todo homem tem, venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam. Esse é o discurso do Senhor Jesus, gracioso, irmãos. E é nesse contexto que nós dizemos, é nesse contexto que nós mostramos que o Senhor Jesus diz esse discurso, que Ele fala e proclama essas palavras. Imagina o impacto para os judeus naquele momento. Tudo aquilo que eles praticavam, todo o rito que estava guardado na mente deles, toda essa lembrança daquele que saciava a sede deles, é colocada diante deles. E tudo apontava para Jesus Cristo, todo esse ritual. E sem Ele, nada daquele ritual faria mais sentido. E eles estão diante do Senhor Jesus fazendo esse convite: venham e bebam, sejam saciados. Posso dizer uma coisa para vocês, irmãos? Eu falei de todo o contexto dos judeus, para que o texto faça sentido para todos nós. Mas é importante eu dizer que eu sei que aqui pelo menos eu não me recordo de algum judeu que tenhamos aqui entre nós. Mas assim como os judeus, toda a raça humana, inclusive nós, no século 21, aqui em Brasília, precisamos beber dessa água para sermos saciados da nossa sede. Todos nós precisamos. Talvez você esteja aqui hoje, eu não sei, e é um convidado, talvez você ainda não tenha abraçado a fé em Jesus Cristo. Eu queria dizer para você, sua maior necessidade, a única coisa que pode saciar a sua sede, trazer completude, sentido para a vida, salvação, reconciliação com o seu Criador, é se você beber dessa água, da fonte da água viva
que é Jesus Cristo. E você, crente, que já bebeu dessa água, você não pode se apartar dessa água. Você precisa continuar bebendo continuamente. Você, crente, que já creu no Senhor Jesus, mesmo tendo crido, sabe por que muitas vezes você se vê abatido? Sabe por que muitas vezes você se vê entristecido? Sabe por que muitas vezes você vê a sua vida sem sentido? Sabe por que muitas vezes, impressionantemente, isso acontece conosco? Não faz sentido nem mesmo estar aqui reunido com o povo de Deus para cultuar o nosso grande Deus. Sabe por quê? Porque temos deixado de beber da fonte da água viva. Nós jamais nos saciaremos, irmãos, não nos saciaremos com qualquer outra coisa que seja colocada diante de nós. Não seremos saciados. A pergunta que eu faço diante dessa verdade é: no que você tem buscado saciar a sua sede? Onde você tem buscado plenitude, alegria, sentido, satisfação? Aonde, meu irmão, minha irmã? Aonde, meu amigo, minha amiga? Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem tentado saciar a sua sede? Você já se fez a pergunta, onde o mundo, e aqui o mundo eu me refiro aos que não conhecem o Senhor, aos que não pertencem ao Senhor, onde eles têm colocado o coração? Irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas até quem não é cristão tem uma convicção em relação a essa vida, que há uma desordem, que há algo que está errado, não é verdade? Se você pegar qualquer filme para você assistir, por exemplo, obviamente tem um roteirista, ele foi quem produziu o roteiro do filme, a história. Todo filme tem uma problemática. Todo filme, se tem uma doutrina que está presente em qualquer filme existente na face da terra, toda a história, é a doutrina da depravação total. O homem sabe que tem algo errado. O homem sabe que algo fugiu da sua ordem natural. O homem sabe que tem algo que fugiu ao controle, que traz causa a esse mundo. E o homem está perdido, tateando no escuro, tentando encontrar algo que possa o satisfazer. O homem está tentando beber de tudo quanto é fonte de água suja, tentando satisfazer a sede que só Jesus pode saciar. E quando nós olhamos para o mundo, muitas vezes nós identificamos de maneira clara. Mas às vezes nós também temos buscado, nas coisas que o mundo busca, saciar a nossa sede, irmãos. Não sei quantos de vocês já leram o livro Deuses Falsos, do Tim Keller, um bom livro que nos ajuda a reconhecer os ídolos dos nossos tempos, ou talvez os ídolos que percorrem toda a história da humanidade. Quantos são os que estão buscando prazer, saciedade no dinheiro, na fama, no poder, no sexo, no trabalho, em alguma esperança política, no namoro, na religiosidade, no casamento, nos filhos, em amizades, em diversão, em viagens, em comida, e experimentar das mais finas iguarias. Quantos, irmãos, pulam de galho em galho, de fonte em fonte, e nunca encontram saciedade, nunca irão encontrar. Eu tenho que te dizer, se você tem vivido assim, esse convite do Senhor Jesus é para você hoje. Venha e beba, venha e beba. Receba Cristo inteiramente, na sua mente, no seu coração. Abrace o Senhor, se encha dEle, queira caminhar com Ele, queira estar perto dEle, conheça Ele cada vez mais profundamente, não cesse de conhecer a Cristo todos os dias da sua vida. E você encontrará significado real, verdadeiro, plenitude, alegria transbordante. Tomará conta do seu coração, da sua vida. Vá a Cristo. Olhe para Cristo. Mantenha os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Bebamos de Cristo, irmãos. Inclusive, se bebermos de Cristo, até mesmo com várias coisas aqui que eu listei que não são pecado em si, nós teremos boa relação e saberemos lidar de maneira santa e não idólatra. Mas só Cristo pode nos saciar verdadeiramente. Mas o texto não para aqui, irmãos, e talvez eu já esteja até avançando, é um tanto quanto intuitivo
é um tanto quanto progressivo a ideia de se alimentar ou de beber de Cristo. Há uma consequência certa, e o texto vai mostrar isso para nós. Olha o que o texto diz no verso 38, nós vemos uma promessa gloriosa do Espírito Santo para quem beber dessa água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem beber, quem crer, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus. Aqui a gente já responde às perguntas que eu fiz aqui no final, ou naturalmente nós entendemos a única maneira de você ser saciado, inclusive de transbordar, é se você crer verdadeiramente no Senhor. É se você beber dessa fonte de água viva. Isso é maravilhoso. É interessante que no verso 38 ele diz, o verso 37, ele vai dizer para nós: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele diz, venha a mim e beba. E esse venha a mim, irmãos, tem grande relação com crer em mim. Venha e creia, obviamente. Ir a Cristo é crer em Jesus Cristo. Ir a Cristo é compreender quem Cristo é, entender que o que Cristo fez por você, e você então o abraça como seu Senhor, como Salvador da sua vida. Isso é ir a Cristo, é crer nele de todo o coração, é depositar a sua confiança, é se entregar a Ele. Não basta vir, por exemplo, e ouvir, se essas verdades não são cridas, se essas verdades não são internalizadas, se essas verdades não são abraçadas para serem vividas. É necessário crer e se entregar inteiramente ao Senhor. E Ele diz, como diz a Escritura, quem crer em mim, como diz a Escritura, e talvez você pense, qual é o texto nas Escrituras Sagradas ao qual o Senhor Jesus está se referindo? Irmãos, não é um texto específico que o Senhor Jesus está se referindo. Você não vai encontrar esse texto exatamente como está aqui, do seu interior fluirão rios de água viva, mas nós vemos encharcado nas Escrituras do Antigo Testamento vários textos que apontam para essa realidade. Textos como os que nós já lemos e outros textos mais. Nós temos Salmo de número 46, versos 4 e 5, Isaías 58, 11, Isaías 44, 3, eu quero ler ele mais adiante, mas permita-me ler novamente. Diz assim, sobre a restauração, que guarda essas promessas futuras para o povo de Israel: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Nós temos Provérbios, capítulo 11, verso 25, Provérbios 18, 4, nós temos Zacarias 14, como já lemos, não lemos o verso 3, mas o verso 3 também mostra para nós essas promessas. Ezequiel, que nós lemos na liturgia hoje, irmãos, a promessa desse rio que ia crescendo, dava no tornozelo, dava na canela, dava no lombo, daqui a pouco já era um rio gigante que já não podia ser atravessado, de tantas águas, e onde essas águas passavam, elas purificavam e traziam vida, trazia fruto. São as promessas que são dadas no Antigo Testamento, e é a Escritura o tempo todo se referindo a essas promessas. Por isso ele diz, como diz a Escritura, do seu interior então fluirão rios de água viva. Aquele que beber do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que beber será como um chafariz ambulante, será como um poço de água, água que brota e não para de sair o tempo todo, fluirão rios de água viva. Isso me faz lembrar o próprio discurso do Senhor Jesus para a mulher samaritana, capítulo 4, verso 14. Vocês lembram que o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana? Ele diz o seguinte, irmãos: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será uma fonte a jorrar. Quando você bebe da fonte da água viva, você passa a ser uma fonte a jorrar. Você agora jorra, você transborda a água. E é impressionante, irmãos, porque não tem como, onde você passa, você não molhar. Você molha, fica o seu rastro.
onde você passa. Se você beber da água e seguir bebendo da água, você vai transbordar. Essa é a promessa, irmãos. Os que bebem da fonte da água viva, além de receberem plena satisfação eterna nos seus corações, recebem também capacidade generosa de transmitir aos outros bênçãos. Você passa a ser bênção onde você vai, você é fonte de bênção. Pela graça de Deus, entende que Ele é a fonte da água viva, nós não temos fonte em nós mesmos, nós somos terra seca, mas pela graça e a partir da fonte da água viva, se nós bebermos, crermos e termos o Senhor habitando em nós, aquele que é abençoado torna-se então um canal de bênção e passa a ser um abençoador. E a partir dessa verdade não tem como eu não fazer uma pergunta para você, e a pergunta lógica é: você tem sido bênção onde você passa? Você tem sido uma fonte, um canal de bênção? As pessoas são abençoadas pela sua vida? E por que essa pergunta é importante, meu irmão, minha irmã? Porque se isso não tem acontecido, você precisa se arrepender. Se isso não tem acontecido, você precisa hoje chorar pelos seus pecados, talvez de negligência, de não estar indo à fonte das águas para beber dessa água que é Cristo. Talvez você esteja negligenciando a sua vida com o Senhor, não esteja caminhando como deveria com o Senhor, porque é consequência natural. Se você beber da fonte da água e constantemente seguir bebendo, você vai jorrar. É o que o texto está dizendo para nós, você vai jorrar, você vai ser uma bênção, você vai abençoar vidas, você vai ser instrumento nas mãos de Deus. E aí o verso 39, irmãos, olha aí o verso 39, ele vai dizer uma espécie de uma explicação sobre o que o Senhor Jesus está dizendo. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Percebam que nós temos aqui diante de nós uma promessa, irmãos. Uma promessa desse derramamento do Espírito, e esse derramamento do Espírito seria dado quando o Senhor Jesus fosse glorificado. Era necessário que o Filho fosse glorificado para que o Espírito fosse enviado. O Espírito que procede do Pai e do Filho fosse dado à sua igreja, ao seu povo. Se vocês derem um pulo, ainda vamos chegar, mas vai demorar lá. Então dá para a gente ler, é capaz de até lá, nem lembrarmos exatamente, mas olha aí capítulo 16, verso 7, o que o texto diz para nós de João. Opa, eu fui para Atos. Aí não faz sentido. João, capítulo 16, verso 7, vai dizer assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Para que Cristo envie o seu Espírito para o seu povo, para a sua igreja, é necessário que ele vá. Então ainda não tinha dado tempo. Aqui é dada uma promessa. Promessa essa que está relacionada a essas promessas todas dessas fontes da água do Antigo Testamento. O Espírito vai habitar em vocês. E quando o texto diz para nós que o Espírito vai habitar no povo de Deus, irmãos, isso não quer dizer que os crentes do Antigo Testamento, inclusive os apóstolos, nesse tempo e nesse momento, não tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo habitando, mas é uma condição especial. Eu diria que é mais ou menos, irmãos, o que acontece com aqueles que são ungidos no Antigo Testamento. Vocês lembram daqueles homens que são ungidos? Sacerdotes, profetas, reis, que são chamados e separados, eles recebem o Espírito Santo, e é como se eles exercessem uma atividade especial, conduzidos pelo Espírito. Não era todo o povo que recebia essas capacidades, eram poucos, contando toda a multidão. Mas é como se na nova aliança, uma vez que o Senhor foi assunto aos céus, Ele dá o seu Espírito para que essas capacidades sejam distribuídas entre o povo de Deus.
Nós temos aqui o cumprimento que vai acontecer em Atos capítulo 2, que é prometido em Atos capítulo 8, que o povo de Deus deveria se reunir em Jerusalém, porque sobre eles desceria o Espírito Santo. E o Espírito Santo seria derramado sobre o povo, para que eles então recebessem dons do Espírito, para manifestarem a glória, a multiforme graça de Deus neste mundo por meio dos dons dados pelo Espírito, dessas capacitações dadas pelo Espírito. E Atos capítulo 2 nós vemos se cumprindo, quando eles estão reunidos no dia de Pentecostes e o Espírito desce sobre a igreja. É tão impressionante, irmãos, que logo na sequência, e eu vivo falando desse texto, falei na vigília, e não tem como não trazer aqui novamente, logo na sequência, Pedro prega um sermão para aqueles que achavam que eles estavam bêbados, a ponto de quase 3.000, ou cerca de 3.000 serem batizados. É o dom do Espírito já sendo manifestado na vida do apóstolo e vai sendo manifestado na vida da igreja como um todo. Então o povo no Antigo Testamento também tinha o Espírito. Sem o Espírito é impossível crer, é impossível caminhar pela fé, mas de maneira especial o povo da Nova Aliança. Só para explicar essa parte para vocês, a nossa confissão de fé, no capítulo 20 da liberdade cristã e da liberdade de consciência, no seu parágrafo 1º, mostra isso para nós. Prestem atenção, eu vou ler aqui, permitam-me ler. Diz assim, a liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes, consiste em serem eles libertos do delito do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e serem livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Todos esses privilégios eram comuns também aos crentes debaixo da lei, ou seja, os crentes da antiga aliança. Mas sob o Evangelho, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a que estava sujeita a igreja judaica, e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundante comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. Então percebe que nossa própria confissão mostra para nós, os crentes tinham sim o Antigo Testamento, mas há uma condição mais ampliada e especial para nós, os crentes da Nova Aliança, louvado seja Deus. E é o cumprimento dessa promessa, quem beber vai ter o Espírito jorrando em si, e vai poder exercer esses dons para a glória do Senhor. E não somente isso, nós podemos dizer que aquele fruto do Espírito, elencado por Paulo, com aquelas características em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, também são possíveis, e essa é a verdadeira demonstração de alguém que tem o Espírito Santo habitando nele, quando esse fruto é evidenciado com suas características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são características que estão presentes na nossa vida. Por causa do Espírito em nós é possível exercermos, irmãos, e evidenciarmos esse fruto com essas características maravilhosas. Irmãos, nós podemos e devemos clamar pelo Espírito Santo habitando em nós. Precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Para isso precisamos beber da fonte da água viva, constantemente. E fluirá de nós um rio de águas vivas. A ideia de rio, irmãos, é abundância. Nós podemos viver abundância de santidade, de bênção. Queira ser uma bênção. É como se esse texto dissesse para nós o que Deus diz a Abraão: sê tu uma bênção. Não se contente em ser um cristão infrutífero. Não dá, irmãos, para caminharmos sendo infrutíferos. Nós devemos desejar dar frutos, devemos desejar viver uma vida intensa para o nosso Deus, devemos desejar ver pessoas se convertendo por meio da nossa instrumentalidade, Deus usando nossas vidas. Devemos pregar o Evangelho a toda criatura, devemos viver de tal maneira que nossa vida seja um testemunho, devemos viver essa abundância do Espírito em nós. Basta beber, bebamos da fonte da água viva e continuemos firmes nessa fonte, para que sejamos como aquela árvore do Salmo 1, plantada junto à corrente das águas,
que sua folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Se você não tem sido frutífero, derrame lágrimas por estar caminhando com a vida infrutífera, peça perdão e rogue a Deus, dai-me a graça de dar frutos para o Senhor, meu Deus. Rogue ao Senhor para que as pessoas que convivem com você sejam abençoadas pelo seu testemunho. Eu louvo a Deus, irmãos, aqui entre nós tem irmãos que eu ouço a história de cada irmão que me edifica, e eu sei que tem irmãos que têm sido instrumentos nas mãos de Deus, mas eu também sei que há irmãos aqui que já foram grandemente abençoadores, mas têm vivido um deserto no tempo presente. Talvez Deus esteja te chamando para te reavivar, ou talvez você sempre viveu na sequidão, e pode ser que hoje seja o tempo da mudança, da chuva do Senhor ser derramada sobre a sua vida, para que você seja uma grande bênção. Se você beber e crer no Senhor, rios de água fluirão de você, o Espírito será derramado. Nós já vivemos o tempo que Cristo já foi glorificado, o Espírito está habitando em nós, irmãos, e podemos viver essa plenitude, sendo bênção na vida de outros. Mas para finalizar, irmãos, e essa eu juro para vocês que é a menor parte do texto, que aqui estavam as partes mais centrais do texto, nós temos reações em relação ao discurso do Senhor, reações divergentes e diferentes. Olhem aí o versículo de número 40. Diz assim: então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então percebam, irmãos, aqui está o efeito do discurso do Senhor Jesus. Aqui está o efeito da pregação, da proclamação. Naquela cena que nós já tentamos descrever aqui, a multidão olhando talvez para o Senhor Jesus, com todas aquelas significâncias, ele traz esse discurso, ele é a fonte de águas vivas, e agora o povo reage a essa verdade. O povo reage. A primeira reação que o texto vai descrever é que alguns dizem: ele é o profeta, o profeta. E o profeta aqui com um artigo definido, irmão, se refere ao profeta elencado por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 18, quando Moisés diz que viria um profeta como ele, seria enviado um profeta como ele, alguém que nos seus lábios estaria a palavra do Senhor. E esse profeta, o povo lembra desse profeta, e diante do discurso do Senhor Jesus, talvez impactante naquele momento, alguns dizem: aí está o profeta, este profeta prometido. Mas, irmãos, isso não quer dizer que ao entender Jesus como o profeta, eles entendiam que Jesus era o Messias, o Cristo. Muitos viam o profeta como alguém dissociado do Messias. E muitos estão atribuindo esse título do profeta ao Senhor Jesus, mas não crendo que ele era o Cristo necessariamente. A grande maioria não cria que ele era o Cristo. Alguns então vão dizer: não, ele é o Cristo, o Messias prometido. Alguns entenderam, mas isso também não quer dizer que todos que disseram que ali estava o Cristo creram verdadeiramente no Senhor Jesus como o Salvador de suas vidas. Nós vamos ver na sequência que a maioria rejeitou de fato o Senhor Jesus. Nem todos creram, mas parece que alguns ali compreenderam: é o Messias. E alguns então, um terceiro grupo de pessoas, estava convencido de que ele não podia ser o Cristo, de maneira alguma, fazendo as suas ligações sem entender nem mesmo a origem do Senhor Jesus. Alguns diziam: não tem que nascer em Belém, não tem que ser descendência de Davi. E sem perguntar para o Senhor Jesus minimamente a sua origem, eles chegaram à conclusão: ele não pode ser o Cristo de maneira alguma. Corações rebeldes rejeitando o Senhor Jesus. Então nós vemos no verso 43 e 44: assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então houve uma dissensão, irmão. Houve um cisma naquele grupo de judeus em relação ao Senhor Jesus. Eu diria que aqui está cumprindo até a profecia que o Senhor Jesus disse, que ele veio
como espada para separar, que judeus estão sendo separados nas suas opiniões. É o que acontece. Isso não acontece conosco hoje, não é verdade? Quantos aqui, não estou pedindo para levantar a mão, mas quantos aqui nasceram num lar não cristão? Esse foi o meu caso. Quantos aqui não enfrentaram dificuldades no seu lar não cristão porque abraçaram a fé em Jesus Cristo, não é verdade? De pessoas que não criam ou não creem de maneira nenhuma, que não entendem as suas práticas, a sua mudança. Quantos aqui não enfrentaram dissensões ou cismas com amigos, quando ainda não eram cristãos? Então, com sua conversão, alguns amigos falaram, ficou louco. Eu passei por esse tipo de coisa, não é verdade? Você está louco, está chato, só quer ficar falando de Bíblia, o cara fizeram uma lavagem cerebral, o que aconteceu? Essas coisas acontecem. Quantos no ambiente de trabalho não encaram dificuldades, embates por causa da sua fé? Dissensões na família, entre amigos, parentes, no ambiente de escola, no ambiente acadêmico, não é verdade, irmãos? Isso continua acontecendo, como aconteceu aqui, dissensões. Mas nós devemos estar preparados e saber que isso vai acontecer mesmo. E se por conta disso se levantarem contra nós, deixa eu dizer uma coisa para você, feliz você é, porque a Escritura diz, bem-aventurado. Lógico que você não vai desejar o cisma, que as pessoas, pelo contrário, você quer que elas bebam da água que você bebeu. Inclusive, nós temos que caminhar oferecendo essa água, como o Senhor Jesus se ofereceu como sendo a água viva, ou a fonte de água viva. Nós continuamos, irmãos, levantando Jesus diante dos olhos das pessoas e dizendo, venham e bebam, venham e bebam. Não esperem, tapinha nas costas e as pessoas felizes vindo beber. Deus pode fazer isso? Pode. Deixa eu até me retratar aqui. Esperem isso, mas não estranhem quando as pessoas não quiserem saber. E é bem provável que a maioria não queira saber. E que a maioria até te persiga e te veja com um olhar diferente. Mas aconteceu com o Senhor. O próprio Senhor encarnado se apresentou e disse, aqui estou eu. E rejeitaram, irmãos. Vão nos rejeitar também. Estão rejeitando o próprio Cristo. Seja misericordioso, gracioso e continue pregando. Continue anunciando e vivendo de maneira pujante o Evangelho. Sabe por quê? Olha o que o texto diz aqui no final. Algum dentre os que queriam prendê-lo também rejeitaram, mas ninguém lhes pôs as mãos. Vocês lembram? Eu, inclusive, li o início do capítulo 7, fui eu que preguei, o versículo 6, volte os olhos aí. Vocês lembram? Que ninguém muda a agenda de Deus, esse era o tema do sermão, inclusive. Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O meu tempo ainda não chegou. E eu sou o Senhor do tempo, eu tenho controle sobre todas as coisas. Sabe por que ninguém pôs as mãos no Senhor Jesus? Porque o tempo dele não havia chegado. Sabe por que puseram posteriormente as mãos no Senhor Jesus? Porque ele se entregou e o tempo dele havia chegado. O Senhor Jesus tem controle sobre o nosso tempo também, sobre as coisas que acontecem sobre nós. Ele é Deus. Então você não precisa ter medo, porque sua mão está debaixo das mãos e da agenda do Senhor. Você pode descansar e caminhar e beber da fonte de águas vivas e anunciar, venham e bebam, não pare de anunciar, chame quanto mais gente melhor, venham e bebam da fonte da água viva. Vocês não vão se saciar, o mundo está se perdendo, as pessoas têm sofrido. Inclusive, entre nós há aqueles que têm sofrido porque têm buscado outras fontes. Nós precisamos levantar Jesus e dizer, venha e beba desse Cristo, para que você seja saciado. Não se cale, não se amedronte, siga anunciando. Se rejeitar o seu Senhor, não estranhe quando te rejeitarem. Isso glorifica o nome do Senhor também. Sigamos, irmãos, sigamos, precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Eu poderia acabar por aqui, porque o texto acabou, mas deixa eu concluir recapitulando os pontos para nós, irmãos. Você conhece verdadeiramente a fonte de água viva? Você bebeu da fonte da água viva? Eu não posso deixar de perguntar mais uma vez,
Tem muita gente aqui, eu não sei se minha visão está ficando ruim, mas talvez tenha alguém aqui visitando e você ainda não bebeu da fonte da água viva. O que você está esperando? Você vai continuar bebendo água suja, tentando saciar a sua sede? Não faça isso hoje mesmo. Creia no Senhor Jesus, se renda ao Senhor Jesus, se entregue totalmente e você vai encontrar aquilo que outrora você jamais encontrou. Saciedade, plenitude. Sabe o que vai acontecer? Consequentemente, inclusive para você cristão que não tem se saciado ou se enchido dessa água, fonte de água viva jorrará, você viverá de uma maneira diferente, sua vida fará sentido, você será luzeiro, você jorrará água e transbordará água, abençoando aqueles que te cercam. Muitas vezes se levantarão contra você, não estranhe, siga firme, jorrando dessa água, sendo bênção nas mãos do Senhor, bebendo da fonte das águas vivas. Há promessas maravilhosas e gloriosas de que nós beberemos de uma vez por todas, lá na Jerusalém celestial, dessa fonte. E já não haverá mais possibilidade de decairmos e sentirmos sequidão, será constante. Quanto mais gente pudermos levar para essa Jerusalém, que o Senhor nos use e sejamos bênção, irmãos. E sejamos bênção, inclusive, lembrando que há essa promessa gloriosa, que ninguém pode tirar de nós, e que isso nos encoraje, para que no tempo presente sigamos firmes, sem medo, sem temor. Alegres, porque o povo do Senhor é alegre. Ele tem o Espírito e jorra desse Espírito. Caminhe coladinho com Cristo. Caminhe unido com Cristo. Conheça Cristo, abrace Cristo, não se aparte de Cristo um só minuto. Que Deus use a sua vida para a glória dele. Vamos orar? Curve sua cabeça, vamos orar, equipe de música. Pode se colocar aqui à frente que nós cantaremos mais um cântico ao nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra bendita. Te louvamos, ó Deus, porque num texto que talvez muitos de nós já conheçamos, ó Pai, conheçamos essas expressões que foram utilizadas, talvez alguns de nós não andemos pensando sobre as profundidades do que esse texto significa. A minha oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude. Uma vez que bebemos da fonte de água, não nos apartemos da fonte de água que é Jesus. Que sejamos como a árvore plantada junto à fonte, à corrente das águas, para que possamos dar muito e muito fruto para o Senhor. Que Cristo esteja diante de nós, que Cristo esteja conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele caminha conosco, inclusive na pessoa do Espírito, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que habita em nós. Faça-nos transbordar, ó Deus, do Espírito. A começar por mim, ó Deus, eu rogo ao Senhor, eu suplico, encha-me do teu Espírito, Pai. Não quero viver aridez espiritual, não quero viver em si mesmado, de maneira egoísta, não quero ver meus irmãos vivendo assim. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Rasgue os céus e derrame sobre nós a chuva, a corrente de água, ó Deus, o rio de água sobre a sua igreja, sobre o seu povo, ó Pai. E que seja visível aos olhos de todos que estamos a transbordar e a jorrar dessa água que traz vida onde passa. Sei com a tua igreja, Pai. Sei com a tua igreja, prepara a tua igreja, prepara o teu povo e usa o teu povo no nosso tempo. Usa a Igreja Presbiteriana Redenção, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.